Galera, muito obrigado pelos 480 mil inscritos, eu não tenho palavras pra agradecer vocês, sério, mas não vamos parar por aqui, hein, bora chegar aos 500 mil inscritos, então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.016 likes, e agora... bora lá! Em uma floresta conhecida como Floresta Perdida, um feiticeiro chamado Zagan, temido e odiado por todos, vive em um castelo onde no momento, uma elfa submissa pergunta pra ele como ela vai ser eliminada. Na manhã anterior, nas redondezas do castelo, uma garota é atacada por um guarda. Desesperada, ela tenta se defender dando um tapa na cara do homem, mas isso faz a pele do rosto dele sair completamente. O homem pega uma faca e rasga a blusa da garota. Depois, ele diz que a pele do rosto dela é um ótimo catalisador de magia, e se prepara para começar a tirar a pele da garota, que fica completamente apavorada. De repente, Zagan aparece e levanta o outro feiticeiro pela cabeça, questionando o que ele tá fazendo nos seus domínios. Na mesma hora, o homem larga sua arma no chão, percebendo que estava encrecado. Então ele tenta negociar, dizendo que os dois são feiticeiros e ele pode compartilhar os frutos da sua pesquisa. Mas Zagan não demonstra interesse em qualquer tipo de feitiço que precise esfolar pessoas. Em seguida, Zagan esmaga o homem, o que deixa a garota ainda mais apavorada. Ela desmaia com a cena e o feiticeiro percebe que sua atitude provavelmente vai deixar ela traumatizada. Para resolver esse problema, Zagan usa o feitiço de rebobinar, que remove o sangue do rosto da garota e conserta sua blusa, assim como o rosto do agressor, para que ela pense que foi apenas um sonho. Nesse momento, Zagan nota uma cruz pendurada no pescoço da garota, o que indica que ela tá com a igreja, os autoproclamados apóstolos dos deuses e inimigos de todos os feiticeiros. Então ele decide transportar a garota em uma estrada da cidade, para que alguém possa encontrar ela. De repente, algo começa a interferir no seu feitiço de translocação, e por ser um território do Zagan, que possui barreiras de proteção por toda parte, ele percebe que se tratava do seu amigo, Barbatos. Ele perguntou o que Zagan tá fazendo e o feiticeiro explica que tá dando uma lição em um sujeito que tava fazendo barulho demais no seu quintal. Então o amigo diz que eles, sendo feiticeiros, só respeitam a própria busca pelo poder, e a vida e sustento das outras pessoas não são nada além de combustível, que eles tomam se bem quiserem. Em seguida, Barbatos repara na garota desmaiada e observa que ela tem uma boa quantidade de mana. Ele pergunta se seu amigo pretende usar ela como sacrifício, mas Zagan responde que feitiçarias desse tipo não fazem seu estilo. Depois ele transporta a garota para o meio da estrada como estava fazendo antes de ser interrompido, e seu amigo reclama dele ter desperdiçado a mana. Então Zagan diz que vai dormir, porque ficou até tarde lendo livro de feitiçaria e pede para Barbatos voltar mais tarde, mas seu amigo lembra que basta ele ajustar seu cérebro com a adrenalina para acordar. Zagan não demonstra interesse nisso e diz que por Barbatos fazer essas coisas, que ele acabou ficando com cara de doente. Barbatos discorda e explica que foi até lá para contar uma novidade. Um dos arquidemônios, Marchocias, faleceu. Esse é um título dado a feiticeiros que ganham uma quantia enorme de mana pura, junto com a autoridade, comandar feiticeiros de posição inferior. Dos 3 arquidemônios, o que viveu mais tempo, tendo mais de 1 milênio de vida, faleceu recentemente. Barbatos percebe a curiosidade no rosto do amigo e continua, contando que vai acontecer um leilão no território de Marchocias, com as mercadorias do arquidemônio, que com certeza são valiosas para os feiticeiros. E assim, Zagan e Barbatos vão até Quianoides, o local que vai ocorrer o leilão, onde ele reclama do amigo ter ido visitar seu castelo só para pedir dinheiro emprestado para conseguir algo valioso no evento. Zagan então diz que se ele quem vai pagar, vai ficar com o que conseguir. Barbatos questiona, afinal foi ele que avisou sobre o leilão. Nesse momento, os dois passam por 2 garotas e para convencer Zagan, Barbatos diz que em troca do dinheiro, ele pode ajudar o amigo a escolher algumas garotas. Porém, Zagan não demonstra muito interesse, porque para ele, as mulheres parecem encrenca. Em seguida, ele repara que os guardas parecem estar nervosos e Barbatos explica que é por conta dos sequestros de mulheres que têm acontecido recentemente, para serem usados em experimentos por feiticeiros. Zagan observa que essas ações são arriscadas, já que eles estão praticamente comprando briga com a igreja, e se pergunta se esses feiticeiros estão planejando invocar algo grande como um demônio de verdade. Perto do local, Barbatos pergunta se seu amigo não é suspeito de estar envolvido nos sequestros, e Zagan diz que não acha útil uma magia que funciona somente com sacrifícios. Barbatos ri e comenta que além disso, ele não pode estar envolvido, já que não tem amigos o suficiente para o ajudar em um sequestro em série. Zagan se sente um pouco ofendido com o comentário de Barbatos, mas reconhece que ele realmente nunca pensou que amigos fossem uma necessidade. Chegando no leilão, Barbatos imediatamente reconhece outros feiticeiros, como Kimaris, a Lâmina Negra, Gremori, a Feiticeira, e o Valefor, a Aparição, sendo que os segundos nomes são como títulos para os feiticeiros. Barbatos explica para Zagan que os 3 são bem fortes, e são candidatos a 13º arquidemônio, para substituir a vaga do
Marchócias, assim como ele próprio. Zagan pergunta quem decide qual feiticeiro vai assumir o lugar, e Barbatos explica que aparentemente os 12 restantes vão debater a respeito. Enquanto os dois conversam, Grimoire nota a presença deles e pergunta para Kimaris quem é o cara de aparência doentia. Ele responde ser Barbatos, o Purgatório, enquanto ela demonstra conhecer Zagan, um feiticeiro sem título que por alguma razão acabou estando entre os candidatos aos arquidemônios. Nesse momento, um homem anuncia o lote final e mais notável do leilão, uma submissa que foi vendida para o arquidemônio Marchócias, mas teve o acordo cancelado devido ao seu falecimento e ficou disponível para encontrar um novo dono. Zagan deduz que Marchócias a escolheu como catalisadora quando o homem retira o capuz que estava tampando a submissa, revelando se tratar de uma elfa, uma raça lendária, que na mesma hora deixa o feiticeiro completamente apaixonado. O apresentador começa a apresentar a submissa exatamente como uma mercadoria, dizendo que os elfos estão mais próximos dos deuses e dos espíritos da natureza do que dos humanos, e que aquela elfa é extremamente rara e valiosa, porque possui cabelos naturalmente prateados e tem propriedades mágicas. E assim, depois de fazer a propaganda sobre a submissa, o homem abre o leilão, oferecendo 10 mil por ela, mas Zagan, apaixonado, oferece de cara 1 milhão de moedas de ouro, sem nem hesitar. Todos ficam chocados com aquele valor e Barbatos avisa que é um preço muito alto, até mesmo para uma elfa. Porém, Zagan o ignora, concentrado no encanto da bela elfa, que faz ele sentir que acabou de encontrar algo que nem sabia que estava procurando. Como ninguém demonstrou estar interessado em pagar um preço acima de 1 milhão, Zagan consegue a submissa. Ele se aproxima dela, mas como a garota não demonstra nenhuma reação, o feiticeiro se pergunta se ela tá bem ou se tá sob algum feitiço. Então Zagan nota uma corrente presa em seu pescoço e o anunciador explica que aquela é a coleira que mantém a sua mana presa, e sem isso, ela provavelmente fugiria, além de nenhum deles saber como removê-la. Depois, Zagan pergunta se ela tá consciente e o homem garante que ela tá preservada em seu estado natural, e assim o feiticeiro leva a submissa até o seu castelo. Porém, ele não tinha ideia do que dizer a ela e se arrepende de não ter pedido alguns conselhos pro seu amigo. Zagan pensa em comentar que o céu tá bonito, mas logo depois percebe que não é o ideal, já que o tempo tá horrível. Por conta disso, ele pensa em perguntar o que ela achou do castelo, mas também descarta a ideia, considerando que com certeza a elfa não teria uma boa impressão daquele lugar, cheio de objetos de sofrimento ou coisas do tipo, que pertenciam ao antigo dono do castelo. Como Zagan fica calado por muito tempo, a elfa decide tirar sua dúvida e perguntar como ela vai ser morta, para que possa se preparar melhor para a ocasião. Zagan fica em choque e rapidamente esclarece que precisa dela viva, mas isso faz a elfa entender que vai ter um fim lento e doloroso, devido aos objetos de tortura do castelo, o que faz o feiticeiro se arrepender de não ter limpado o local antes. Então Zagan finalmente consegue se apresentar e esclarece que não tem nenhum interesse em tortura. Porém, em seguida o cara fica sem palavras, por estar nervoso demais com a presença da garota e sem coragem de perguntar o seu nome. Novamente ela toma atitude por conta própria e se apresenta, explicando se chamar Nefélia. Zagan fica encantado com o nome da elfa e pergunta qual seria seu sobrenome, mas ela explica que não possui nenhum e se ele achar difícil pronunciar Nefélia, poderia chamar apenas de Nef. Zagan fica empolgado com a ideia de chamar a garota pelo apelido, mas em seguida se acalma e pergunta se é comum os elfos não terem sobrenome. A submissa nega e diz que isso aconteceu por ela ter sido uma criança amaldiçoada. Nefélia fica confusa do motivo das perguntas e decide esclarecer que ela nunca dormiu com ninguém, pensando que o feiticeiro estava preocupado com a eficiência dos experimentos, já que isso é algo que ela sabe que interfere. Porém, Zagan esclarece que não pretende usar ela em nenhum tipo de experimento, o que faz Nefélia perguntar por qual motivo ele a comprou, sem ter como dizer que se apaixonou pela garota em um leilão clandestino e por isso gastou toda a sua grana comprando ela. Ele simplesmente diz que ela não precisa saber quais foram seus motivos. Em seguida, o cara fica nervoso ao perceber que os dois vão estar morando debaixo do mesmo teto e diz pra Nefélia escolher qualquer quarto do castelo pra ela. Porém, a elfa continua confusa a respeito do seu fim e Zagan compreende. Afinal, ela foi capturada e vendida como submissa e provavelmente alguém disse que ela seria cobaia ou usada como sacrifício o tempo todo. E apesar dele não entender o que ela quis dizer com ter sido uma criança amaldiçoada, o feiticeiro percebe alguma certa semelhança entre eles, já que ele não sabe quem são seus pais e a primeira coisa que se lembra foi de ter vivido no lixo e de ter sido chamado pelo nome de Zagan. Então ele responde que a comprou porque precisa dela e por isso ela vai viver. Nefélia fica surpresa, mas aceita não ficar perguntando sobre seu fim. Depois, Zagan pensa qual seria o quarto mais apropriado para Nefélia ficar e opta por algum que possua janela com vista. Por conta disso, ele pergunta se ela se importa com a altura. Nefélia responde que não e que caso ele queira, pode ficar à vontade para pendurar ela como desejar. O cara acha aquilo horrível e fala que sua pergunta não teve nada a ver com tortura. A elfa pede desculpas e explica que não conseguiu pensar em outro motivo para aquela pergunta. Em seguida, Zagan leva ela para o quarto mais alto do castelo, quando Nefélia acaba tropeçando em uma das escadas. Ele segura ela para impedir sua
queda e por um instinto, segue puxando sua mão, mas quando percebe que os dois estavam de mãos dadas, fica nervoso com a situação, porém pensa que ficaria estranho se ele soltasse sua mão naquele momento. Quando os dois chegam na entrada do quarto, Zagan explica que não é um local que ele usa normalmente e por isso deve estar sujo. Porém, ao abrir a porta, descobre que aquele quarto era usado pelo antigo dono para eliminar pessoas, tendo inclusive vários no local. Completamente sem graça, o feiticeiro fecha a porta e Nefelia diz que ele pode ficar à vontade para seguir em frente com o que deseja. Rapidamente, Zagan arranja uma desculpa para aquela cena, dizendo que aquilo é uma armadilha para proteger o castelo de inimigos aéreos. Porém, ele mesmo reconhece que aquilo não foi nem um pouco convincente. Então Zagan lança uma magia para limpar todo o quarto de uma vez só, causando uma explosão tão grande que faz a porta cair. Ele faz isso pensando que daquela forma Nefelia não teria mais o que temer, mas logo percebe que lançar um ataque de repente é algo que com certeza causa medo e reflete que isso é o que acontece por ele conversar praticamente só com Barbatos. Em seguida, Zagan repara que talvez aquele não seja o melhor quarto, por ter uma vibe um pouco triste, mas a elfa discorda e vai pra varanda, demonstrando estar encantada com a lua. Ele vai até ela e Nefelia pede pra ficar com aquele quarto, porque é onde seu mestre preparou pra ela ficar. Zagan aceita seu pedido e ela o agradece, fazendo ele perceber que fazia algum tempo que ninguém o agradecia por alguma coisa. Então ela observa que também fazia muito tempo que não agradecia alguém, e assim os dois ficam apreciando a paisagem da noite juntos. Mais tarde, Nefelia acaba dormindo em outro cômodo, já que o quarto que ela ia ficar ainda não estava pronto para ser usado. Zagan observa a elfa dormindo quando sente fome e sai para pegar algo para comer. Quando ele volta, encontra Nefelia, que tinha acabado de acordar. Ela o cumprimenta com um bom dia, mas o feiticeiro completamente antissocial não sabe nem como responder um simples cumprimento, e fica tão confuso do que deveria dizer, que acaba apenas entregando a comida para a elfa, que fica sem entender nada. Depois, Zagan começa a comer uma carne seca de café da manhã, e Nefelia estranha os dois estarem comendo a mesma refeição, já que aquilo é algo que geralmente seria dado a uma escrava e não fazia sentido o mestre estar se alimentando daquele mesmo prato. Zagan percebe que aquilo realmente nem sequer podia ser chamado de refeição, mas por ser algo que o feiticeiro comeu a vida toda, ele nunca tinha questionado a respeito disso. Então Zagan se pergunta o que pessoas normais comem e Nefelia, percebendo que ele estava confuso, se oferece para preparar algo mais adequado. O feiticeiro fica surpreso com o fato da elfa saber cozinhar e fica empolgado para provar da sua comida. E assim ele decide que os dois devem sair para fazer compras. Porém, ao chegar em uma carroça, Zagan se lembra que depois de pagar 1 milhão de moedas de ouro pela elfa, ele ficou completamente quebrado, não restando nem mesmo uma única moeda de bronze. Por conta disso, Zagan diz pra Nefelia que não é tão ruim fazer uma caminhada de vez em quando, já que ele não podia dizer que não tem condições de pagar por nenhum transporte. Os dois começam a caminhar enquanto o feiticeiro pensa que talvez consiga algum dinheiro vendendo o equipamento de tortura do castelo, mas ele percebe que ainda precisaria pagar alguém para transportar tudo. Isso faz Zagan se perguntar se ele não deveria ter assaltado o cocheiro, porém ele percebe que com certeza seria uma atitude que não agradaria Nefelia. Então o feiticeiro considera a ideia de abandonar seu castelo para abrir uma lanchonete com ela, quando de repente alguns bandidos começam a roubar o cocheiro e as pessoas que ele estava transportando na carroça. Zagan repara que o grupo de ladrões não são feiticeiros nem nada do tipo, sendo um bando de bandidos inofensivos. Porém, ele percebe que Nefelia estava assustada e deduz que talvez tenha sido assim que ela foi sequestrada. Por conta disso, Zagan decide enfrentar os ladrões, para mostrar a elfa que ela não tem o que temer. O feiticeiro lança sua magia nos bandidos, que chama a atenção deles. Então, o chefe do grupo tenta atacar ele com o machado, mas Zagan mostra ter força bruta e segura a arma com a mão e em seguida a quebra facilmente. Depois, com um simples peteleco, ele manda o ladrão para longe. Desesperados, o grupo de bandidos chama por um feiticeiro, que tinha um acordo com eles e aparece na mesma hora para ajudar. O feiticeiro lança várias chamas, fazendo surgir um círculo de feitiços. Então ele tenta acertar seu oponente, porém nada acontece. Zagan esclarece que ele tomou o círculo de conjuração, e agora ele lhe pertence. Depois, o cara lança um mega ataque no feiticeiro e desafia os bandidos a enfrentarem ele. Mas obviamente todos ficam morrendo de medo e metem o pé. E assim, Zagan fica contente por provar a Nefelia que os bandidos são inofensivos, mas ela discorda dele, já que o grupo atacou as pessoas da carruagem. Isso faz as pessoas que foram atacadas agradecerem ao feiticeiro que os salvou dos bandidos. O cocheiro inclusive chega a oferecer um saco de moedas de bronze em troca de Zagan viajar com eles como escolta, o que faz o feiticeiro se perguntar se o dinheiro vem de forma tão fácil assim. Ele se anima com a ideia de sair derrotando bandidos em troca de
receber pagamento, mas logo se lembra que geralmente os feiticeiros são os bandidos que estão sendo caçados, algo que inclui ele próprio. Afinal, já aconteceu outras vezes dele mandar bandidos irritantes pra longe e as pessoas nunca tinham retribuído ele daquela forma. Então Zagan vê as pessoas falando pra Nefília que ela tem sorte de poder ter um mestre tão bom, o que faz o feiticeiro perceber que eles não tiveram medo dele por estar acompanhado pela elfa. E assim, os dois conseguem viajar na carroça, onde Nefília pergunta pra Zagan por que ele decidiu salvar as pessoas dos bandidos. O feiticeiro explica que só fez isso pra mostrar a ela que não tinha motivos pra temer os bandidos. Então Zagan pensa que aquela poderia ser a chance dele chamar a atenção da elfa, dizendo algo gentil ou heróico. Mas novamente, seu lado antissocial fala mais alto, e ele não consegue agir como gostaria. Mais tarde, os dois chegam no comércio e Zagan percebe que apesar deles terem ido pra comprar ingredientes, ele precisava conseguir necessidades diárias pra Nefília, mesmo que ele não tenha ideia do que uma garota precisa. Porém, Zagan percebe que mesmo que peça pra ela escolher tudo o que necessita, tem certeza que a elfa diria que vai ficar satisfeita com qualquer coisa velha que ele ofereça. Por conta disso, o cara decide ele mesmo tomar uma atitude e vai até uma loja de roupas, onde é recebido por uma garota de asas, chamada Manuela, que claramente não fica feliz ao ver um feiticeiro entrando em sua loja. Então Zagan pede pra ela encontrar algo pra Nefília vestir. Manuela fica encantada com Nefília e observa a coleira no pescoço da elfa. Depois, a garota leva a nova cliente pra experimentar uma peça de roupa, e Zagan fica sozinha aguardando, enquanto reflete que aquela coleira, que mantém a mana dela contida, realmente chama muita atenção. Após algum tempo aguardando, Manuela mostra a roupa que escolheu pra Nefília usar, o que deixa tanto Zagan quanto a elfa completamente desconfortáveis, por ser uma vestimenta que mal cobre o corpo dela. Zagan reclama da escolha da Manuela, e ela explica que estava só tentando atender ao gosto dele, o que faz o feiticeiro se perguntar o que aquela garota estava pensando a respeito dele. Vendo como Nefília estava envergonhada por usar algo assim, Zagan pede para Manuela arrumar roupas normais para ela usar. Então a garota oferece uma roupa tradicional de empregada, que possui um vestido e avental de seda de alta qualidade, e botas encantadas com cura, que limita a exaustão causada pelo trabalho em pé. Zagan pergunta o que Nefília achou daquela roupa, e a elfa responde que vai aceitar tudo o que ele oferecer. O feiticeiro então avisa que se ela continuar agindo assim, a Manuela provavelmente vai arrumar outra roupa parecida com a anterior, o que faz Nefília rapidamente dizer que gostou daquela roupa tradicional de empregada. Depois de comprarem uma vestimenta para a elfa, os dois saem da loja da Manuela, mas antes de ir embora, a garota diz para Nefília que ela tem sorte de ter um mestre que cuida dela. Em seguida, Zagan vai até um ferreiro e pede para ele remover a coleira de Nefília. Isso pega a elfa desprevenida, e o feiticeiro explica que enquanto ela tiver aquela coleira, vai ser como se ainda fosse propriedade do arquidemônio Marchocias. Porém, logo após explicar, ele se arrepende de ter falado como se ela fosse um objeto. Então o ferreiro analisa a coleira e repara que ela está enfeitiçada e explica para Zagan que é bem provável que ela possua uma armadilha, e que se removida da maneira incorreta pode causar danos fatais para a elfa. Zagan observa que remover a coleira na base da força está fora de questão, e o ferreiro conta que a maneira ideal seria usar a chave original, mas Zagan lembra que ninguém do leilão sabia como retirar a coleira, o que significava que eles não tinham uma chave, e pensa que provavelmente ela está em algum lugar nas propriedades do arquidemônio Marchocias. Como o ferreiro não tinha como tirar a coleira, Zagan paga pela informação dada, mas ele nega ser pago por um serviço que não fez, principalmente por se tratar do feiticeiro que o salvou há cerca de um ano atrás. Como Zagan não se lembra de ter conhecido o ferreiro, ele conta que quando a sua carruagem foi atacada, o feiticeiro salvou ele e sua filha, que ficaram com medo e fugiram para longe. Com isso, Zagan entende que uma das inúmeras pragas que ele eliminou deve ter atacado o ferreiro. Então o feiticeiro diz que ele não precisa se preocupar com aquele salvamento, já que ele nem se lembra. Porém o ferreiro diz que jamais vai esquecer daquele dia. Depois, Zagan e Nefília vão embora enquanto ele se pergunta o que estava acontecendo para as pessoas estarem agindo de forma tão gentil assim. Ao mesmo tempo, o ferreiro reflete que antes, Zagan tinha um olhar super assustador, que o fazia não ter coragem de conversar com ele, mas agora o feiticeiro possui um olhar bem diferente e mais amigável. Mais tarde, os dois compram os ingredientes até o sol se pôr, e Zagan percebe que ficou tarde demais para Nefília ter que chegar em casa para ainda cozinhar. Por isso, ele leva ela até um restaurante, onde ela pergunta se ele está realmente interessado em remover sua coleira. Como Zagan confirma, a elfa pergunta se ele não tem medo que ela fuja. O feiticeiro reflete que isso é algo que ele realmente se preocupa. Afinal, caso Nefília seja livre, ela não tem motivos para continuar com ele. Mas ainda assim, Zagan sente que ainda queria tirar a coleira da elfa. Porém, ao invés de dizer isso a ela, ele acaba falando que no momento não tem como remover a coleira, e por isso não é para ela criar esperanças, fazendo ele se arrepender em seguida por não ter dito
simplesmente que ainda tem interesse em tirar a coleira. Então Zagan deseja encontrar algum livro de feitiçaria que ensine como se conversar com uma garota. Quando percebe Nephilia encarando seu prato, ele pergunta se ela não sabe usar talheres e a elfa explica que nunca se alimentou daquela forma, lembrando de quando era criança e via as pessoas comendo nas mesas, enquanto ela comia trancada em uma cela. Isso faz Zagan perceber que talvez esse seja o motivo dele ter se encantado por Nephilia à primeira vista, porque ela é exatamente como ele era quando não tinha poder. Depois, o feiticeiro diz pra ela começar pelo que achar mais saboroso do prato, porque com certeza aquela refeição vai ser bem melhor do que a carne seca que eles comeram no café da manhã. Então Nephilia agradece pela refeição e tenta fincar seu garfo em algo redondo do prato, mas como a comida escapa, ela decide utilizar uma colher. A elfa fica encantada pelo sabor da comida, e Zagan decide experimentar o mesmo alimento, mas assim como ela, ele tem dificuldade de pegar com o garfo. Por conta disso, Nephilia oferece a colher que ela usou, o que deixa Zagan completamente nervoso, tanto por Nephilia dar o alimento na boca para ele, como por ser o mesmo talher que ela já usou. Após Zagan comer na sua colher, Nephilia pergunta se tem permissão de fazer coisas que ela achar útil para ele, considerando que é o seu mestre e ele nunca dá ordens para ela. Zagan diz que ela pode fazer como desejar, e em seguida oferece dar comida na boca dela também. Ela aceita, mas isso deixa os dois completamente sem graça, principalmente pelas pessoas do lugar repararem neles. Então os dois vão embora e o feiticeiro observa que o fato deles se verem como mestre e serva por enquanto ajudou as coisas a se acalmarem. No dia seguinte na igreja, a garota que Zagan salvou de um ataque perto do seu castelo, que descobrimos ser a donzela da espada sagrada e capitão dos Cavaleiros Angélicos, chamada Castelo Leukivis, percebe que o que aconteceu com ela não foi só um sonho, e por algum motivo ela foi salva por um feiticeiro. Castelo se lembra de ter ido com os guardas para exterminar os feiticeiros que estavam atacando mulheres jovens, quando do nada um dos Cavaleiros Angélicos atacou eles. Porém, depois ela descobriu que não era um cavaleiro, mas sim um dos ladrões de rostos que eles estavam perseguindo, e Zagan apareceu e salvou a sua vida, que apesar de ter um olhar cruel, também parecia bem solitário. Nesse momento, o padre Clavuel aparece interrompendo os pensamentos da garota. Ele a chama de heroína por ter sido a responsável por livrar alguns feiticeiros por trás dos sequestros em série que tem acontecido. Castelo diz que não é nenhuma heroína, já que perdeu 4 dos Cavaleiros Angélicos na sua missão, mas Clavuel fala que isso não é culpa dela e que ela voltou depois de ter vingado seus companheiros. Então ele lamenta, dizendo que esse incidente ainda não acabou, porque depois de vasculhar o covil de um feiticeiro, eles descobriram que tinha outro por trás dos ataques, sendo o verdadeiro responsável pelos sequestros, Zagan. Castelo fica em choque, afinal ela sabia que era ele que tinha salvado a sua vida. Porém Clavuel diz que mesmo que ele não tenha nenhuma ligação com os sequestros, sendo feiticeiro, significa que ele é mau e deve enfrentar o julgamento. Então a garota não comenta nada sobre ter sido salva pelo feiticeiro, mas pede para ficar encarregada da tarefa de ir atrás dele. Zagan sonha com uma lembrança antiga de quando era criança e foi capturado por um feiticeiro. Nesse momento o cara acorda e vê Nephilia, que avisa que o café da manhã já tá pronto. Então ele se lembra de dar bom dia para ela, conseguindo finalmente fazer uma saudação adequada. Depois os dois vão pro refeitório, onde Zagan fica surpreso ao ver como estava tudo limpo e organizado. Afinal, aquele lugar parecia um cemitério antes. Além de Nephilia ter limpado tudo, ela também tinha assado um pão, o que deixa Zagan empolgado para provar a refeição que sua amada preparou. Ao ver como o feiticeiro gostou do café da manhã, a elfa mexe suas orelhas de felicidade e ele a observa. Depois, Zagan observa que só tinha um lugar na mesa e Nephilia explica que esqueceu de preparar sua parte e fez o suficiente só para ele. Então Zagan diz que vai dividir a comida com ela, e como não tinha outro lugar na mesa, ele pede pra elfa sentar no seu colo. Nephilia fica sem graça, mas como Zagan insiste, ela aceita. Então ele fala que se ela não quiser fazer as refeições daquela forma, deve lembrar de preparar seu lugar na mesa, embora ele deixe claro que não se importa dela sentar no seu colo novamente. Dias depois, Zagan estuda magia na sua biblioteca quando Nephilia aparece e pergunta para que serviam os desenhos dos livros. O feiticeiro pergunta se a feiticeira élfica funciona diferente, e Nephilia responde que ela não pode usar magia, o que faz o cara ficar pensativo. Afinal, a elfa possui uma mana de qualidade muito superior à média. Então Zagan explica que os símbolos nos livros exercem certos poderes, sendo que existe um debate sobre eles serem o idioma dos deuses ou emblemas de um pacto com demônios. Zagan continua explicando que um círculo mágico é a forma mais simples de feitiçaria e pode criar relâmpagos ao canalizar mana nele. O feiticeiro faz uma pequena demonstração, criando pequenos relâmpagos, e explica que aquele é o jeito superficial de utilizar o poder. Por esse motivo, os feiticeiros adicionam símbolos para aumentar a potência da magia, como direcionar os raios, expandir o alcance, entre várias outras coisas. Então ele faz uma nova demonstração, criando
criando um relâmpago enorme. Zagan também conta que a construção desse tipo de círculo é chamado circuito, e qualquer um pode usar esse poder se canalizar um pouco de mana, e por isso é necessário ter uma restrição, para que só o lançador original possa usá-lo, porque sem isso, qualquer um pode tomar o controle do círculo, como ele mesmo fez quando lutou com o feiticeiro que estava com os bandidos que atacaram a carroça. Então Nephilia observa que Zagan estava fazendo acréscimos apenas na parte externa do circuito, e pergunta se é possível adicionar algo dentro dele. O cara fica admirado com a percepção da elfa e responde que fazer isso é praticamente impossível, embora tenha como adicionar um segundo círculo mágico dentro de um já completo. Mas ao fazer algo assim, o fluxo de mana é interrompido, o que leva os feitiços a fugirem do controle. Ou seja, o desafio de adicionar algo dentro do circuito e substituir a feitiçaria de outra pessoa é basicamente administrar o fluxo de mana, sendo que alguém capaz disso estaria salvo de qualquer magia e se tornaria o feiticeiro mais poderoso de todos os tempos. Porém, Zagan explica que ninguém jamais conseguiu algo assim, e por isso esse método não passa de uma teoria e não é estudado com tanta seriedade. Então Nephilia pergunta se qualquer pessoa pode usar o circuito contanto que saiba como funciona. Zagan confirma, observando que a elfa tem talento pro assunto. Ele explica que por esse motivo, para os feiticeiros, o conhecimento é uma correlação direta com o poder, e essa é a razão deles montarem armadilhas para que os conhecimentos não sejam roubados. Zagan aproveita para orientar Nephilia a ter cuidado quando ela for tocar qualquer coisa na biblioteca, o que a deixa bem preocupada. Mas em seguida, o feiticeiro revela estar brincando, porque alterou todas as armadilhas para que não sejam acionadas por ela. Depois, Nephilia repara que Zagan nunca tinha conversado tanto, e o cara explica que a feitiçaria é tudo o que tem, e por ser sua especialidade, é mais fácil falar sobre o assunto. Nephilia então pergunta o que Zagan pretende fazer com o poder incrível que tem. O feiticeiro fica sem reação e explica que nunca pensou a respeito, mas se tivesse que dar uma resposta, seria para sobreviver. Zagan conta que quando era pequeno não tinha dinheiro ou mesmo onde morar e teve que roubar para sobreviver. Apesar de se sair bem e ter conseguido evitar ser pego, o cara conta que um dia foi capturado por um feiticeiro, afinal as crianças são bons sacrifícios. Ele diz que conseguiu virar o jogo antes de ser atacado, e que após aquele dia, aprendeu que se quisesse continuar vivo, precisaria ficar forte. Nephilia lamenta nunca ter conseguido ser forte. Zagan começa a dizer que se ela tem algum interesse em feitiçaria, poderia lhe mostrar, mas antes de terminar a frase, ele sente a presença de alguém pisando nos seus domínios. Do lado de fora do castelo, Castile avança com cuidado, junto com 3 cavaleiros angélicos, quando a garota percebe que eles estavam andando em círculos devido a uma barreira protetora de feitiçaria. Ela então usa sua espada para quebrar a barreira, o que faz o grupo avistar o castelo. Nesse momento, Zagan aparece e observa que a arma da Castile é uma das espadas sagradas, o símbolo da força da igreja e uma das 12 lâminas que dizem ter matado o Senhor dos Demônios. Em seguida, ele reconhece a garota que salvou, se arrependendo de ter deixado uma cavaleira angelical ir, e assim, sem nenhuma paciência, Zagan lança seu primeiro ataque e pergunta se eles vão embora após serem derrotados, mas os 3 cavaleiros só atacam o feiticeiro com ódio. Zagan derruba eles facilmente e pisa em um, usando como refém. Castile pensa em fazer algo para salvar sua equipe, mas o feiticeiro alerta que ele pode eliminar o cavaleiro antes dela ser capaz de fazer qualquer coisa. Castile então se rende, mas como Zagan continua torturando o cavaleiro, ela pergunta se ele tá decidido a desonrar o grupo, mesmo depois de derrotar eles. Zagan esclarece que a razão dele estar fazendo isso é que se acabasse com a vida deles, a igreja simplesmente registraria 4 perdas e mandaria um outro grupo, mas daquela forma os sobreviventes podem espalhar o que aconteceu e causar medo. Castile observa que o feiticeiro tá mentindo, e Zagan pensa que a verdade é que se ele começasse a empilhar corpos pela casa, assustaria Nephilia. Mas como Castile percebe que Zagan não tá disposto a machucar o refém, ela ataca ele. Então Zagan cria um escudo de magia, que Castile quebra com sua espada sagrada só de pegar de raspão. O feiticeiro observa que a garota não é tão forte quanto parece, e começa a desviar tranquilamente dos ataques dela, sem se importar de revidar, por não querer atacar uma mulher, principalmente uma que aparenta ter a mesma idade da sua amada elfa. Castile, percebendo que Zagan não tá querendo machucar ela, pergunta por que alguém assim sujou suas mãos com feitiçaria. O cara questiona se utilizar magia é algum crime, e a garota responde que é algo maligno e que a mera existência faz com que as pessoas sejam oprimidas e sofram. Zagan então questiona o poder da Castile, que tem se mostrado ser somente para atacar feiticeiros mais fracos que ela. Em seguida, ele pisa na espada da garota e diz que não tá tentando se justificar, mas não faltam pessoas que precisam da feitiçaria para sobreviver, e ela sai por aí esmagando eles como forma de garantir seu sustento, agindo como se isso fosse justo. Isso faz Castile ficar ainda mais motivada para cumprir seu objetivo. Ela ataca com a sua espada e Zagan prende a arma com seu escudo de magia. O cara age como se tivesse completamente o controle da situação, quando de repente Castile ativa o poder da espada sagrada e joga Zagan longe, o que o faz perceber que a garota estava se contendo até então. Ele observa que a regeneração do seu feitiço de cura não tá
tá agindo tão rápido e deduz ser por conta da espada. Então o feiticeiro se pergunta se não tem outra opção senão atacar sua oponente. Quando Castile aproveita que os dois estavam longe o suficiente e diz no seu ouvido para ele fingir ser eliminado por ela. Zagan fica surpreso com o pedido e a garota explica que a igreja vai atrás dele até que seja eliminado, e caso ela não dê conta de cumprir o objetivo, eles vão mandar outro cavaleiro angélico mais forte para realizar a tarefa, mas se ele fingir ser morto por ela, pode abandonar a feitiçaria e viver uma vida como humano digno. Castile também diz que, embora ele tenha falado que não ia machucar os cavaleiros para espalhar o medo, ela viu misericórdia em seus olhos, além de não ter esquecido que ele salvou a vida dela. Zagan reflete que, como cavaleiro angelical, fazer uma proposta assim para um feiticeiro é um crime grave, e Castile tá arriscando muita coisa ao fazer isso. Porém, se ele fugir, Nefilia não vai ficar segura. Nesse momento a elfa aparece, preocupada com seu mestre. Um dos cavaleiros percebe que ela tá com o feiticeiro e ataca Nefilia, mesmo com Castile mandando ele parar. Zagan entra na frente da lança bem a tempo de proteger a elfa, mas sua mão acaba se ferindo. Nefilia fica preocupada com o feiticeiro e, mesmo com ele dizendo que tá bem, ela muda de expressão na mesma hora e faz vários galhos da floresta crescerem e irem atrás do cavaleiro que machucou seu mestre, prendendo completamente o corpo do homem. A elfa só volta ao normal e para de atacar quando Zagan pede para ela fazer isso, e após esse ataque, os cavaleiros angélicos recuam, com Castile se sentindo culpada por eles terem envolvido uma inocente na briga. Depois, Nefilia faz um curativo na mão de Zagan e ele diz que pensou que ela não conseguia usar magia. A elfa explica que aquilo não foi feitiçaria e o cara pergunta o que foi então, mas em seguida diz que não importa, e ao perceber que soou como se ele não ligasse, ele corrige dizendo que o que importa é que ela continua sendo Nefilia, o que faz a elfa balançar suas orelhas de felicidade. Ela então demonstra ter ficado preocupada do seu mestre ter achado ela perturbadora, mas Zagan explica que apenas ficou curioso em saber o que era aquele poder que ele nunca tinha visto. Nefilia explica que o poder é conhecido como misticismo, e Zagan fica surpreso, porque até então pensava que isso não existia, já que sabia que não é um sistema de técnicas composto com base na lógica como a feitiçaria, mas um poder milagroso onde pode aproveitar poderes além da lei natural. Zagan pergunta se todos os elfos podem usar o misticismo, e Nefilia conta que é um poder só de crianças amaldiçoadas, que possuem cabelos brancos como ela, sendo algo que não deveria nem existir. Isso faz Nefilia se lembrar de quando era criança e todos os elfos a julgavam por seu poder, e Zagan observa o sofrimento nos olhos dela, de alguém que já ouviu muitos dizerem que ela nem sequer é humana e não pode ter emoções ou desejos. Nefilia conta que um dia sua aldeia foi atacada e os aldeões a mandaram usar seu poder para proteger a todos, como forma dela retribuir por eles terem a deixado viver. Porém, ela conta que ao escutar isso, se permitiu ser capturada, sem nem tentar resistir, e assistiu sua aldeia ser atacada enquanto pensava que era o momento deles pagarem pelo que fizeram com ela. Nefilia se sente mal por ter deixado todos os aldeões morrerem e explica pra Zagan que ela só percebeu o que tinha feito depois de ser tarde. O feiticeiro observa que aquele é o motivo dela ter parado de expressar suas emoções. A elfa fica envergonhada e pensa que Zagan deve estar desapontado com ela, mas ele diz que em seu lugar, ele próprio teria eliminado a aldeia. Então Nefilia fala que não acha que ela merece perdão pelo que fez, mas Zagan diz que isso não importa mais, já que as pessoas que deveriam perdoar não estão vivas, e que ela deve ser forte. A elfa pergunta se realmente pode ter aquele poder, e Zagan questiona se ter poder é realmente um mal. O feiticeiro conta que há muitos anos atrás, ele salvou uma garota de um bando de ladrões, e mandou ela ser forte para não ser atacada outra vez, mas ela agiu como se ele tivesse dito que as pessoas fracas não têm direito de viverem. Zagan explica pra Nefilia que teve a sensação que a garota sempre teve uma vida de luxo e conforto, e que isso a fez uma pessoa fraca, e como ele não queria ficar dessa forma, fez de tudo para se tornar forte. Nefilia então pergunta se ela realmente tem permissão para continuar morando no castelo, e Zagan diz que não consegue mais imaginar sua vida sem a elfa, principalmente após a refeição que ela preparou para ele. Ao escutar isso, Nefilia dispara a chorar nos braços do feiticeiro. Após a elfa terminar de chorar, ela pede desculpas por sua atitude, mas Zagan diz que não tem motivos para ela se desculpar, afinal Nefilia nunca tinha conversado com ele daquela forma, sendo a primeira vez que ela se abriu. Em seguida, Nefilia pergunta pro feiticeiro se as suas mãos ainda doem e Zagan observa que a dor sumiu de repente, assim como o ferimento. Ele se lembra de ter tocado suas mãos na elfa e se surpreende com o poder do misticismo, que se mostrou muito mais potente do que a feitiçaria de cura. Então Zagan agradece Nefilia por ter curado ele, e a elfa fica toda feliz por aquela ser a primeira vez que o feiticeiro dirige uma palavra de gratidão a ela, o que deixa o cara bem surpreso ao perceber sua ingratidão. Zagan se desculpa com Nefilia por isso, mas ela responde que tudo bem, afinal ele é seu mestre. De noite, o cara dorme tranquilamente na sua cadeira quando percebe a elfa se aproximando. Ela fica
fica preocupada de ter acontecido alguma coisa, mas ela explica que foi até lá para perguntar se os dois podiam dormir juntos. Zagan fica completamente nervoso com aquela pergunta, achando que Nefilha quis dizer que quer ter algo com ele, mas percebendo que aquilo não fazia muito sentido, o cara pergunta se ela entende o que tá dizendo, e a elfa explica melhor dizendo que como o castelo só possui uma única cama e Zagan dorme na cadeira, ela pensou que ele iria descansar melhor se os dois dormissem na cama juntos. O cara é um feiticeiro mega poderoso, que vive em um castelo gigantesco e tinha 1 milhão de moedas de ouro para gastar em um leilão, mas dorme em uma cadeira por falta de cama. Mas enfim, ele entende que diferente do que pensou, Nefilha só tá oferecendo compartilhar sua cama, sem nenhuma outra intenção, o que faz bem mais sentido. Então Zagan agradece a consideração dela, porém explica que aquele local é o pilar das suas barreiras, e caso alguma coisa aconteça, é importante que ele esteja naquela sala. Nefilha diz que imaginou que fosse o caso e por conta disso, ela oferece seu colo para ele usar de travesseiro. Isso também não faz muito sentido, já que Zagan é um feiticeiro e poderia facilmente dar um jeito de transportar a cama para a sala, mas ao invés de fazer isso, Zagan pensa que não pode recusar tal convite e aceita deitar no colo da amada, ignorando completamente o fato de estar deitado no chão. Após se acalmar com o fato de ficar tão próximo da elfa, Zagan pergunta qual é a razão dela estar fazendo isso, e Nefilha explica que é uma forma dela agradecer por ele permitir que ela continue morando lá, depois de aprender sobre o misticismo. O feiticeiro fala que não tem motivos para a elfa o agradecer por isso, afinal ela sempre fez um bom trabalho. Então Zagan aproveita o momento para perguntar se Nefilha deseja aprender feitiçaria, porque pelo jeito ela não sabe controlar bem seu poder de misticismo e isso é algo que poderia ajudar a ter mais controle, inclusive ser capaz de se defender. Nefilha pergunta se com essa capacidade ela conseguiria proteger seu mestre também. Zagan fala que não há necessidade disso, já que ela já ajuda ele o bastante, mas a elfa insiste com a ideia de aprender feitiçaria para proteger ele. Então, embora Zagan preferisse que ela fizesse isso por si mesma, ele aceita que Nefilha se torne sua aprendiz para que o ajude e confie em passar todo o conhecimento e as técnicas que reuniu a ela. Depois, Nefilha se lembra da história que Zagan contou sobre ter salvado uma garota de um bando de ladrões no passado, e comenta que enquanto contava, o cara fez parecer que o seu poder fez ele não compreender como os fracos se sentem, como se isso fosse algo que ele não se importasse, mas ela percebeu que deve ter sido doloroso passar por isso, porque ele pareceu muito triste enquanto contava a história. Então Nefilha abraça Zagan e diz que ele não é uma pessoa má, e que ela nunca vai esquecer da forma que ele a tratou com gentileza. Isso deixa o cara um pouco emocionado, e ele pensa como seria bom se os dois tivessem mais momentos como aquele, ignorando completamente o fato que daquela forma, a coitada vai ter que dormir sentada. No dia seguinte, Barbatos aparece no castelo de Zagan sem avisar, surpreso por ter descoberto que o feiticeiro foi atacado pelos cavaleiros angélicos e saiu inteiro, não sendo suficiente nem mesmo uma cavaleira com uma espada sagrada para o derrubar. Zagan conta que na verdade a garota era bem forte e destruiu algumas barreiras ao redor do seu castelo, o que faz ele lembrar de pedir para Barbatos parar de romper as barreiras sempre que aparecer por lá. Nesse momento, Nefilha aparece e oferece um chá pro convidado. Barbatos aceita a bebida, mas em seguida leva um susto ao ver que aquela é a elfa que Zagan comprou no leilão para servir de sacrifício. Ele tenta achar algum motivo pro feiticeiro ter permitido que a elfa permanecesse viva, e Zagan explica que Nefilha é sua aprendiz, afinal existem feitiçarias que são difíceis de controlar sozinho, e com certeza ela vai ser útil. Barbatos entende aquela história como se Zagan estivesse usando os poderes de elfo de Nefilha, falando como se ela fosse um mero objeto, o que deixa o cara bem irritado. Barbatos então se lembra da bagunça que viu na entrada do castelo, e entende que a elfa que ajudou o feiticeiro a lidar com os cavaleiros angélicos. Depois, Barbatos muda de assunto e pergunta se Zagan tá atrás de um dos assentos dos arquidemônios. O feiticeiro confirma seu interesse, porque ele quer a chave da coleira que tá em Nefilha, e com a autoridade de um arquidemônio, correria menos risco de pessoas irem atrás dela. Porém, Zagan pensa que é impossível ele ser escolhido para ocupar tal lugar, já que se tornou feiticeira há apenas uma década, diferente dos outros concorrentes que fazem isso há centenas de anos, e possuem muito mais conhecimento e experiência do que ele. Apesar disso, o cara reflete que enquanto continuar vivo, existe a chance de conseguir o próximo lugar vago. Em seguida, Zagan elogia o chá preto que Nefilha preparou, e Barbatos pergunta se ele não se apegou a ela. O feiticeiro responde que não tem nada de errado em valorizar a aprendiz, ficando feliz por a chamar assim. Isso faz Barbatos perceber que Zagan ainda tem um pouco de humanidade intacta, e após isso, ele simplesmente se levanta e vai embora, deixando o feiticeiro confuso do porquê o cara fez aquela visita. Então Nefilha pergunta se Barbatos não é amigo dele, e Zagan responde que obviamente não, porque é preciso escolher com bastante cuidado quem vai ser seus amigos, para que não se tornem um incômodo. A elfa estranha a forma de Zagan falar, porque ele parecia estar se divertindo com a visita. O cara se pergunta se realmente se divertiu conversando com alguém como Barbatos, e observa que Nefilha deve ter se enganado, achando aquela ideia impossível. Depois, o feiticeiro diz que vai consertar as barreiras danificadas pelos cavaleiros angélicos, e pede pra elfa ir junto, porque é uma oportunidade para ela aprender os fundamentos
conceitos da criação de círculos. E assim os dias se passam com Nefília se dedicando ao máximo para aprender feitiçaria, enquanto continua cuidando dos afazeres do castelo. Nesse período, Zagão observou que não estar sozinho é mais agradável do que pensou, e a elfa também passou a se expressar mais. Porém, apesar das suas dedicações nos estudos, ela continuou não controlando muito bem seu misticismo, embora tenha aprendido a usar alguma coisa de feitiçaria. Após um mês com Nefília morando com Zagão, uma ave aparece no seu castelo para entregar para ele uma carta dos arquidemônios, o chamando para uma reunião. Então o feiticeiro vai até o ponto de encontro, localizado embaixo do centro comercial, na cidade Quianoides, onde ficam as ruínas usadas como covil pelo falecido arquidemônio Martiosias. Chegando lá, todos comentam como Zagão é mais jovem do que eles pensavam, chegando a ser considerado como uma criança, enquanto ele fica completamente incomodado pela pressão e intensidade da mana vinda dos arquidemônios, os feiticeiros mais poderosos do mundo. Então, como todos ficam apenas olhando Zagão, o cara diz que se ele veio até lá só para ser observado, gostaria de ir embora. Um dos arquidemônios comenta que ele é uma pessoa muito corajosa para estar usando aquele tom com eles, e já que demonstrou estar com pouca paciência, o arquidemônio decide ir direto ao ponto, e revela que o feiticeiro foi o escolhido para assumir o assento do 13º arquidemônio. Em seguida, o arquidemônio apresenta o emblema que Martiosias, um antigo feiticeiro que pertencia ao assento, deixou para trás. Zagão fica completamente em choque ao sentir a densidade e quantidade de mana do emblema que estava sendo oferecida a ele, e observa que cada um dos arquidemônios emite um poder semelhante, ou seja, não se trata apenas de ganhar um título, mas também um poder enorme que faz qualquer feiticeiro comum parecer imponente. Os arquidemônios, percebendo que Zagão não tomou uma atitude para pegar o poder do emblema para si, perguntam se tem algo de errado. Então o cara explica que não faz sentido ele ter sido escolhido, já que existem muitos outros feiticeiros mais poderosos. Um dos arquidemônios reconhece que seu poder ainda é insignificante, mas explica que mesmo assim, não existe nenhum feiticeiro capaz de eliminar sua vida. Afinal, Zagão, com apenas 8 anos de idade, enfrentou Andras, o Amaldiçoado, um feiticeiro com segundo nome por ter sua força reconhecida. Mesmo sendo só uma criança, ele conseguiu virar o jogo facilmente, tirando a vida e todo o conhecimento do feiticeiro apenas observando ele em um único momento, onde estava entre a vida ou a morte. O arquidemônio diz que por esse motivo, Zagão é alguém que, caso deseje, tem o poder de decidir o destino de qualquer outro feiticeiro, e com o tempo vai se tornar o maior feiticeiro de toda a história, sendo esse o motivo de ser a pessoa adequada para se tornar um arquidemônio, apesar de ser um iniciante em feitiçaria. Zagão observa que se os arquidemônios estão certos a seu respeito, significa que ele pode tirar tudo deles. Isso faz todos rirem como se o cara estivesse contando uma piada, e uma arquidemônia concorda com seu comentário, mas deixa claro que eles são capazes de tirar muito mais dele, o que faz Zagão automaticamente se lembrar de Nefília. Um outro arquidemônio explica que a ira deles não é tão simples como a destruição, porque eles apagam qualquer coisa, seja ela humana, matéria ou mesmo memória, até que a própria existência não exista mais. Ele explica que essa é a natureza que Zagão está prestes a se tornar, e que ao tomar aquela decisão, não vai existir paz ou tranquilidade, tendo somente um abismo ainda mais escuro do que as sombras da feitiçaria. Zagão já estava ciente do preço de seguir esse caminho, porque desde o dia em que foi forçado a se tornar um feiticeiro, soube que uma vida normal estava fora de questão, porque o destino deles é se tornar um arquidemônio ou perder sua vida na obscuridade. Porém, ele não queria envolver Nefília nessa escuridão, então Zagão aceita assumir o assento em troca de receber algo que não é revelado. Como os arquidemônios concordam com sua condição, ele absorve o poder do emblema do antigo arquidemônio, assumindo oficialmente seu lugar, o que por consequência faz ele se tornar um feiticeiro com mérito de ganhar seu segundo nome, que também não é revelado. De noite, Zagão volta para casa e encontra com Nefília terminando de preparar o jantar. O cara pensa que tá em uma estrada sem volta, enquanto ela finalmente teve a chance de viver algo semelhante a uma vida normal. Então, Zagão conta para que se tornou um dos arquidemônios, senhores da feitiçaria que estão acima de todo o resto, sendo uma posição que faz qualquer outro feiticeiro ter que obedecer suas ordens. Nefília fica orgulhosa pela conquista do seu mestre, e ele continua explicando que por ter assumido o lugar de Martiosias, conseguiu todos os bens do antigo arquidemônio, incluindo a chave da coleira dela. E assim, antes da elfa dizer qualquer coisa, Zagão liberta ela e diz que com seu novo cargo, ele não precisa mais dos seus serviços, e por isso ela deve ir embora. Nefília fica em choque com suas palavras, e após sair do castelo, fica completamente perdida do que fazer. A elfa lembra que estava preparando um cozido de cordeiro para os dois jantarem, porque Zagão tinha gostado da última vez que ela fez o prato, e queria causar aquela mesma relação nele outra vez. Nefília também se lembra de todas as vezes que Zagão disse que precisava dela e estranha, porque apesar de ter sido abandonada, as lágrimas
lágrimas não desciam. Após um tempo com Nefília sentado no meio da rua sem saber para onde ir, Castile aparece preocupada ao ver uma garota chateada e sozinha, mas assim que chega perto ela reconhece a aprendiz do feiticeiro, que entende errado a intenção da cavaleira angelical e pensa que ela estava lá para eliminar ela por estar junto do Zagan. Castile tenta avisar que Nefília entendeu errado e a conversa das duas atrai a atenção das pessoas ao redor, que reconhece a elfa e também pensa um pior da cavaleira, incluindo Manuela, que na mesma hora se coloca entre as duas para proteger Nefília. O resto das pessoas também começam a defender a elfa e tratam Castile como se ela fosse um monstro, por estar querendo atacar uma garota inocente, o que faz ela ficar mal com tantos julgamentos quando Nefília esclarece que na verdade a cavaleira não tinha feito nada com ela. Depois da confusão, Manuela, Nefília e Castile vão conversar melhor em um restaurante, onde a garota de asas questiona se a cavaleira angelical atacaria a elfa se estivesse em uma missão, mas antes dela responder, Nefília explica que quando as duas se conheceram, ela estava em uma missão e mesmo assim não atacou ela. Além disso, Nefília diz que Castile também não atacou seu mestre, o que faz a cavaleira se lembrar de Torres, o homem que a elfa viu ferindo Zagan, que acabou criando pânico de plantas devido ao ataque dela. Em seguida, Nefília recebe uma refeição e fica preocupada em como vai pagar, mas Manuela diz que é por conta dela e logo depois deixa claro que o mesmo não vale para Castile, demonstrando nitidamente que ainda não confia na cavaleira. Nefília reconhece o prato cozido de cordeiro, o mesmo que ela estava preparando para o seu mestre. A lembrança faz ela finalmente chorar e Manuela e Nefília na mesma hora tentam confortar a garota. E assim, após Nefília terminar sua refeição e explicar para as duas que seu mestre expulsou ela sem dizer muito bem o motivo, Castile observa que viu o feiticeiro como uma pessoa decente, mas aquela história causou a sensação de que ele estava apenas usando a elfa. Nefília afirma que esse não é o caso e Manuela pergunta se aconteceu alguma coisa antes de Zagan expulsar ela. A elfa lembra que seu mestre se tornou um arquidemônio e pergunta para as garotas o que seria isso. Manuela conta que eles são os mais importantes dos feiticeiros e a cidade costumava ser governada pelo arquidemônio Marchosias. Na época, a segurança do local era boa, porém desde que ele morreu, tem havido uma série de sequestros de garotas, mas até onde ela sabe, a igreja já capturou os responsáveis, incluindo um feiticeiro conhecido como Ladrão de Rostos. Isso faz Castile se lembrar de que, na verdade, a igreja acabou acusando Zagan como o principal responsável pelos sequestros, ao mesmo tempo em que Nefília percebe que mesmo a igreja cuidando da segurança da cidade, os moradores não parecem gostar muito dela. Manuela explica que isso é devido à alta quantia que a igreja obrigou a todos pagar como uma oferta de salvação. Castile fica mal novamente por ser uma cavaleira angelical, mas Nefília percebe que não foi ela que exigiu o pagamento e por essa razão não é certo jogar a culpa nela. Castile fica encantada com a elfa e entende por que Zagan queria ela por perto. Então ela volta ao assunto e explica que os arquidemônios são símbolos do mal, que os cavaleiros angélicos juraram exterminar, mesmo que isso custe suas vidas. Porém, a garota conta que existem 12 espadas sagradas e 13 arquidemônios, ou seja, os feiticeiros estão em maior número. Por isso, caso um novo arquidemônio seja escolhido, a igreja provavelmente vai tentar eliminar o grupo deles, antes que possam reunir forças, além de provavelmente ter outros feiticeiros que também os atacariam para aumentar suas posições. Nefília percebe que a chegada de um novo arquidemônio vai gerar muitos conflitos, e se pergunta se essa é a razão de Zagan ter mandado ela embora. Em seguida, Castile interrompe seus pensamentos para perguntar se ela acha que seu mestre é capaz de organizar feiticeiros para sequestrar pessoas, para servir de sacrifício. A elfa responde com sinceridade que acredita que ele não faria algo assim, porque Zagan é bem desinteressado por pessoas que ele considera fracas, e para provar seu ponto, usa de exemplo o dia em que ele salvou uma carruagem de bandidos, mas isso faz Nefília perceber pela primeira vez que seu mestre ajudou as pessoas da carroça para deixar ela tranquila. Castile observa que provavelmente ela tá certa a respeito de Zagan, não está por trás dos sequestros. Afinal, quando os dois lutaram, o feiticeiro se conteve por ela ser mulher, demonstrando ter gentileza, apesar de ter sido uma situação humilhante para uma cavaleira. Castile também lembra que no dia em que o conheceu, Zagan parecia precisar de companhia, embora se recuse a admitir e afaste as pessoas ao seu redor. Nefília entende o que a garota quer dizer e fica surpresa com o fato de mais alguém ter percebido isso. A elfa se lembra do dia em que chegou no castelo e viu a lua pela janela, algo que pensou que nunca mais fosse ver, e Zagan se juntou a ela. A lembrança faz Nefília perceber que seu mestre ainda precisa de companhia, então ela se levanta da mesa determinada a voltar para o Zagan. As garotas ficam preocupadas com sua decisão, mas a elfa explica que apesar do feiticeiro ser muito forte e não existir ninguém que possa enfrentá-lo,
Isso não significava que ele não possa ser magoado ou que deva ficar sozinho. Casteel entende a vontade da Nefelia e revela que ela também deseja cumprir seu objetivo como cavaleira, limpar o nome de Zagan, porque algum feiticeiro se passou por ele para acusar ele de crimes que não cometeu. Com tudo resolvido, as 3 garotas começam a se despedirem e Manuela diz para Nefelia procurar por ela caso volte a ter algum problema, porque as duas são amigas. A elfa fica surpresa com isso e explica que nunca teve nenhuma amiga antes, o que deixa Manuela super feliz por descobrir que é a primeira. Casteel pergunta se ela também pode se considerar amiga delas, e a Manuela diz que não a provocaria se já não a considerasse uma. Em seguida, alguns cavaleiros aparecem procurando por Casteel, incluindo Torres, que fica tremendo de medo ao reconhecer Nefelia. A garota tenta acalmar a situação quando de repente uma magia poderosa de um feiticeiro envolve o local. Casteel rapidamente empurra Manuela para longe, que consegue sair voando por uma janela. O feiticeiro não se importa muito com a fuga de uma delas e se apresenta como Zagan. Ele faz Casteel e Nefelia de prisioneira e diz que se os cavaleiros quisessem ela de volta, vão ter que ir até o seu castelo. Algum tempo depois, Zagan observa a lua, percebendo que tinha se esquecido como é silencioso viver sozinho. Os 3 cavaleiros já tinham tentado realizar uma emboscada e caído em uma das suas armadilhas, que ele fez com Nefelia. Zagan sente falta da sua aprendiz, mas lembra que tomou a decisão certa, porque os dois passaram pouco tempo juntos, e ninguém vai relacionar ele a ela e a colocar em perigo. Além disso, as pessoas de Kyanoides gostam da Nefelia, o que facilita a elfa ter uma vida pacífica e agradável na cidade. Depois, Zagan começa a ir embora, mas um dos cavaleiros segura ele pelo pé e começa a implorar para que ele solte Casteel. O homem conta que a garota insistiu na inocência dele e até estava disposta a desafiar a igreja para encontrar o verdadeiro culpado pelos sequestros, na tentativa de que isso fizesse o feiticeiro ter misericórdia e libertasse ela. Porém, o cara fica apenas sem entender nada, já que nem sabia o que tinha acontecido. De repente, Manuela aparece e explica que Casteel e Nefelia foram capturados por um feiticeiro. Zagan fica em choque e se pergunta se demorou demais para se afastar da elfa. Porém, ao invés de agir, ele fica com receio de salvar ela, porque isso deixaria claro para todos a conexão entre eles e a colocaria ainda mais em perigo. Percebendo a indecisão do cara, Manuela conta que Nefelia estava querendo voltar para ele e pergunta se os feiticeiros realmente não se importam nem mesmo com os que se preocupam com eles. Enquanto a garota questiona a bondade de Zagan, o feiticeiro reflete que a dor que está sentindo é maior do que qualquer ataque que já teve, porque Nefelia queria voltar para ele, mesmo depois dele ter dito coisas cruéis para ela. Então Zagan agradece Manuela e concorda que todos os feiticeiros, sem exceção, são um lixo e se preocupam só com eles mesmos, além de tratarem as pessoas apenas como ferramentas. Mas Nefelia o pertence, e por esse motivo, ele vai fazer qualquer feiticeiro que ousar tocar nela pagar. E assim Zagan abre um portal, jurando que vai proteger Nefelia e pergunta se Manuela vai se juntar a ele para salvar a elfa. A garota confirma e os cavaleiros também pedem para ir junto para salvarem Casteel. Manuela conta que só resta saber para onde elas foram, porque as duas foram levadas por umas sombras estranhas, mas Zagan explica que isso não é um problema, porque ele sabe o feiticeiro que tá por trás disso. Longe dali, Nefelia acorda e vê que ela e Castelo estão acorrentadas por algemas que selam suas manas, a impedindo de usar qualquer feitiço. Apesar de não serem complexas como a coleira, a elfa percebe que não tem força suficiente para se soltar. Além disso, não existia qualquer natureza por perto para ela poder usar seu misticismo. Nesse momento, Barbatos, o feiticeiro responsável pelo sequestro, aparece. Nefelia fica irritada porque pensou que ele fosse amigo do seu mestre e o cara fica surpreso por ela ter pensado que feiticeiros têm amigos. A elfa pergunta por que ele tá fazendo isso e Barbatos conta que o primeiro feiticeiro que Zagan eliminou foi Andras, o amaldiçoado, seu professor. Porém, o cara explica que não tá tentando vingar seu mentor, porque na verdade ele mesmo teria o eliminado se Zagan não tivesse feito, mas caso fosse assim, o castelo, o conhecimento e o dinheiro que Zagan adquiriu teriam sido dele. Por essa razão, Barbatos fez a igreja ficar contra o feiticeiro, mas o plano não deu muito certo, porque seus capangas deixaram muitos rastros e os que mandou atrás dele acabaram levando uma surra. Casteel fica irritado por Barbatos ter organizado atos terríveis apenas para incriminar Zagan, e ele conta que na verdade o ladrão de rostos foi quem inventou a ideia dos sequestros. O feiticeiro também explica que as garotas sequestradas são para realizar um ritual que ele precisa para provar aos arquidemônios que é apta a se juntar a eles, além de também fazer Zagan, um candidato ao cargo, ser eliminado da jogada. Barbatos lamenta os sacrifícios não terem dado certo, porém diz que agora que tem uma elfa de cabelos brancos, vai ser o suficiente para o seu plano funcionar, mas Nefelia fala que ele tá errado ao pensar isso. Barbatos pergunta se ela ainda tem esperanças do Zagan aparecer para salvar ela. A elfa responde que não gostaria que seu mestre se incomodasse com isso, e esclarece que na verdade o plano dele vai dar errado, porque Zagan já ascendeu à posição de arquidemônio, sendo inclusive essa a razão dele ter dispensado seus serviços. Barbatos fica em choque com a descoberta e fica ainda mais irritado com Zagan, que não apenas tirou a fortuna de
de Andras dele, como também o assento do 13º Arquidemônio. Porém, o feiticeiro não desiste e decide tirar o título do Zagan à força. Ele leva Nefelia até um círculo de magia para realizar o seu sacrifício, e Castedo fica desesperada e tenta salvar sua amiga se oferecendo no lugar. Barbatos diz para a cavaleira ter paciência, porque ela vai ser a próxima, e explica que a elfa vai ser primeiro por conta do ritual, que requer ferramentas de alta qualidade. Isso faz Nefelia se lembrar que passou sua vida sendo chamada e tratada como uma ferramenta, mas Zagan nunca se referiu a ela com essa palavra. Então, a garota tenta lutar para sobreviver e poder voltar para o seu mestre, determinada a viver com ele no castelo e fazer todas as coisas que sabe que o deixa feliz, mesmo que Zagan não queira, porque não vai deixar que o cara viva sozinho. Barbatos começa a ficar impaciente com a relutância de Nefelia, que diz que ela pertence somente ao seu mestre. Então, o feiticeiro fala que ela é apenas uma escrava, e em seguida se prepara para lançar um ataque para colocar ela em seu devido lugar. Mas bem nesse momento, Zagan aparece, orgulhoso das palavras da sua aprendiz. Zagan cumprimenta Barbatos, que pergunta desde quando o feiticeiro sabe que ele é o responsável pelos sequestros. Zagan conta que começou suas suspeitas quando o ladrão de rostos apareceu, porque alguém que implora por sua vida como ele fez não poderia ser capaz de quebrar sua barreira, enquanto Barbatos possui o hábito de quebrar ela constantemente e passar por sua segurança. Zagan também observa que o segundo nome de Barbatos é o Purgatório, que se refere ao reino entre o céu e o submundo, por ele ser um feiticeiro que usa esse conceito na sua feitiçaria e cria espaços dimensionais que o ajuda a se especializar em transporte e invocação. Zagan também lembra que além do ladrão de rostos, os cavaleiros angelicais o atacaram em seu castelo e logo depois ele fez uma visita para ele, como se estivesse verificando o resultado. Barbatos observa que mesmo sabendo de tudo, ele lhe serviu chá e Zagan explica que isso foi porque estava curioso para saber o que ele estava planejando. Após esclarecer como descobriu o responsável pelos sequestros, Zagan questiona se Barbatos machucou Nefelia. O feiticeiro na mesma hora tenta lançar um ataque, mas Zagan é mais rápido e imobiliza seus braços e joelhos. Depois ele solta as algemas que estavam prendendo Nefelia e pergunta pra ela se doeu ao fazer isso, preocupado de ter machucado ela de alguma forma. A elfa responde que doeu muito, mas que ele pareceu mais magoado do que ela, se referindo ao dia em que o feiticeiro expulsou ela por não precisar mais de seus serviços. Nefelia começa a chorar e pede pra ele não ficar sozinho, o que deixa o cara surpreso com toda aquela preocupação. Afinal, foi ele quem a deixou sozinha e não o contrário. Zagan abraça ela e Barbatos observa os dois juntos, ficando irritado ao ver que foi completamente ignorado. Ele diz que ainda tá vivo e cria um círculo de magia para lançar um ataque. A elfa fica preocupada, mas Zagan a tranquiliza de que nada vai acontecer, e em seguida ele desfaz o círculo de Barbatos. O feiticeiro tenta outras vezes, incluindo tentar lançar vários círculos ao mesmo tempo, porém o mesmo acontece. Nefelia pergunta o que o Zagan tá fazendo e ele lembra da aula em que ensinou a ela sobre a feitiçaria teórica mais poderosa que existe. A elfa lembra que se trata de adicionar um segundo círculo mágico dentro de um já completo. Então Barbatos tenta lançar mais um ataque e Zagan aproveita para demonstrar o que tá fazendo. Ao usar exatamente o mesmo círculo, é capaz de substituir o já existente, fazendo com que os feitiços sejam anulados. Barbatos fica incrédulo com esse truque e pergunta pra Zagan se aquele é o legado de Andras, mas o cara explica que se o feiticeiro conseguisse fazer algo do tipo, não teria nem mesmo perdido sua vida. Zagan conta que tinha 8 anos quando foi capturado por Andras, que usou um círculo mágico que ele decorou em sua mente e o desenhou secretamente na palma da sua mão usando seu próprio sangue, por ter sido o único material disponível dentro da cela, embora ele reconheça que aquela foi uma ideia infantil, porque um amador não deveria ser capaz de imitar feitiçaria apenas copiando a forma. O cara continua contando que depois disso ele tentou fugir, mas acabou sendo pego. Porém, quando Andras decidiu lançar seu ataque fatal, por acaso ele lançou a mesma feitiçaria com apenas uma fração de segundos de diferença, sendo praticamente um milagre, o que fez o ataque do feiticeiro sumir e ser atingido pela lançada por ele. Barbatos observa que isso não foi um milagre, como ele diz, e fica espantado com a capacidade de um garoto de apenas 8 anos. Irritado, ele tenta lançar vários feitiços de uma só vez. Zagan rapidamente analisa todos e anulam eles, mesmo aquela sendo a primeira vez que vê algum dos feitiços usados. Barbatos fica cada vez mais surpreso com o poder do Zagan, que diz que até mesmo um amador seria capaz de fazer algo assim e zomba da capacidade dele como feiticeiro. Depois, Zagan continua contando que começou seus estudos se perguntando se poderia executar versões diferentes e mais poderosas dos feitiços que copiou. Desde então ele ficou sozinho no castelo com sua pesquisa, sem falar com ninguém, evitando a
até seus amigos do tempo de rua, até porque nenhum foi procurar por ele. Porém, Barbatos sempre estava por perto e continuava aparecendo, mesmo com ele deixando claro seu aborrecimento e desejo de ficar sozinho. Os dois se lembram dos momentos em que passaram juntos ao longo da vida, e Barbatos diz que poderia ter eliminado ele se quisesse, mas ficou curioso com o que um pirralho como ele estava fazendo no castelo. Então, como resposta, Zagan mostra que converteu todos os círculos de magia que Barbatos abriu, explicando que no momento só funciona como feitiçaria de aprimoramento físico e por isso ele deseja aperfeiçoar essa técnica ainda mais. Barbatos fica em choque ao ver que Zagan devorou sua feitiçaria e ele diz que isso é algo esperado de um candidato a arquidemônio, se gabando do poder. Isso faz o cara se lembrar que com o cargo ele recebeu seu segundo nome, passando a ser conhecido como Zagan, o matador de feiticeiros. Em seguida ele lança o ataque que acerta Barbatos em cheio. Machucado, o feiticeiro observa que Zagan já devorou todas as suas feitiçarias defensivas e como nunca conheceu ninguém capaz de superar seu oponente em termos de aprimoramento físico, não existia nenhuma possibilidade dele o ferir, mesmo que ele fosse o arquidemônio da ocasião. Então Barbatos começa a pedir para Zagan poupar sua vida e jurar que nunca mais vai aparecer na sua frente outra vez, além de prometer entregar para ele todo o seu conhecimento de magia. Ele também lembra que os dois são amigos, mas Zagan diz que feiticeiros não possuem amigos e lança um soco com toda a sua força do lado de Barbatos, que deixa ele tremendo de medo por pensar que aquele seria seu fim. Zagan se diverte com a situação e revela que estava apenas brincando e que não pretende acabar com sua vida, porque dessa forma ele não ganharia mais boas bebidas. Barbatos fica irritado com a forma que Zagan age diante da situação e diz que se o feiticeiro poupar sua vida, ele não vai desistir até conseguir eliminá-lo. Zagan responde que por ele tudo bem, contanto que Barbatos pague boas bebidas toda vez que perder. Barbatos fica sem entender o que um feiticeiro pode ganhar deixando um inimigo viver, e Zagan explica que agora que ele é um arquidemônio, é ridículo ficar preso a tradições, e por essa razão vai fazer o que bem entender, incluindo assumir o controle do mundo para que Nefilha viva livremente. E caso Barbatos não goste das suas escolhas, deve ficar forte o suficiente para fazer ele mudar de ideia. Nefilha fica feliz com a decisão do Zagan, e Manuela aparece para ajudar Castile. Porém, nesse momento, o círculo de magia feito por Barbatos começa a brilhar. Zagan pergunta se ele ainda deseja lutar, mas o cara responde que não fez nada. Então Zagan percebe que quando socou o chão, acabou interferindo no círculo por acidente. Percebendo que o perigo estava se aproximando, ele manda as garotas fugirem, mas antes que pudessem se mover, uma quantidade absurda de mana envolve o local. Zagan pergunta para Barbatos o que ele estava pretendendo fazer, e o cara conta que planejava invocar um demônio quando deles surgem diante do grupo. Zagan lembra que os boatos dizem que os demônios viviam no mundo nos tempos antigos, embora não existissem provas de que eles realmente fossem reais. Porém, as teorias dizem que os símbolos usados na feitiçaria, assim como os da igreja, são transmitidos aos mortais por deuses ou demônios. Então Zagan observa que aquele demônio está em formato de sombras e deduz que, como se tratava de uma feitiçaria que exigia sacrifícios, o que não ocorreu, além de ter sido ativada por acidente, fez com que a invocação ocorresse de forma incompleta. Porém, mesmo estando apenas em formato de sombras, o demônio transmite um poder enorme, que faz Zagan sentir uma pressão muito maior do que sentiu quando estava diante dos arquidemônios, o que mostra que os mortais simplesmente não podem se comparar ao poder dos deuses e demônios. A criatura se aproxima de Zagan e ele se pergunta se vai morrer, mas para surpresa de todos, o demônio se curva diante do feiticeiro e o chamando de rei, dizendo que está sob os seus comandos. Zagan observa que isso é graças ao emblema de arquidemônio que recebeu, o que faz ele se perguntar o que exatamente herdou. Então, como o demônio estava esperando ordens, o cara manda a criatura ir embora, que obedece seu comando sem questionar. Em seguida, o círculo de magia desaparece e a caverna começa a dar sinais que está prestes a desmoronar. Zagan rapidamente pega Nefilha e as outras garotas e pede para Barbatos também se segurar nele. Então o cara leva todos para a porta da caverna, onde os 3 cavaleiros aparecem e ficam aliviados por Castile estar a salvo. Porém, Torres faz questão de deixar claro que eles não estão cooperando ou encorajando um feiticeiro, mas apenas garantindo a segurança de uma cavaleira. Depois eles vão embora e Manuela agradece por Zagan ter salvo sua vida, e após mandar ele resolver a situação com Nefilha e se despedir da sua amiga, ela também vai embora. Zagan então pergunta se Barbatos quer continuar lutando, e o feiticeiro responde que depois do que acabou de ver, compreendeu que não tem o que possa fazer contra ele, e pergunta se só precisa trazer uma boa bebida para ser perdoado. Zagan confirma e Barbatos vai embora através da sua magia, deixando ele e Nefilha sozinhos. Como sempre, Zagan fica sem saber o que dizer a ela, e a elfa pede para ficar ao seu lado, porque deseja ficar com seu mestre. Ele observa que Nefilha se tornou mais forte e aceita que os dois fiquem juntos, mas diz que algumas coisas vão ter que mudar. Zagan se ajoelha e pensa em prometer que nunca mais vai deixar Nefilha sozinha e que sempre vai protegê-la, mas ao invés disso, ele diz para a elfa o chamar pelo nome, ao invés de mestre, porque não quer ela como escrava, servo ou aprendiz. Em seguida, o feiticeiro tenta
dizer que ama Nefília, porém não consegue completar a frase. No lugar, ele diz que os dois vão ficar juntos pelo resto da vida, mas depois corrige que vão ficar juntos mesmo após a morte, conseguindo se declarar de alguma forma, embora fique frustrado com o fato de não conseguir dizer um simples te amo. Nefília sorri e aceita o seu pedido. Depois, a elfa pega sua coleira e pede para que Zagan a coloque de volta, porque ela lembra de quando os dois se conectaram pela primeira vez. O feiticeiro inicialmente fica um pouco relutante por ser uma coleira de escravo, mas depois que entende a razão do pedido, ele aceita colocar ela e Nefília como símbolo de um anel de noivado, embora nenhum dos dois saiba exatamente como nomear o novo relacionamento deles. No dia seguinte, em um restaurante da cidade Quianoides, todos comentam sobre Zagan ser o novo arquidemônio, e apesar de alguns ainda demonstrarem ter medo dele, a maioria lembra que se trata de um feiticeiro que não parece ser perigoso, e que já até salvou algumas pessoas de bandidos. Grimoire e Kimahris observam o assunto do momento, e ele pergunta para a feiticeira se ela não se importa com o fato do Zagan ter conseguido se tornar o novo arquidemônio, já que era algo que ela queria. A mulher diz que não se importa e que agora as coisas vão mudar por lá. Do lado de fora, algumas pessoas se perguntam se Zagan é o novo senhor da cidade, já que está assumindo o cargo que era de Martiosias. Outras já observam que o feiticeiro faz compras, mesmo agora sendo um arquidemônio, e ainda está sempre acompanhado de uma elfa agradável. De repente, um deles acaba trombando em Vallefort e todos correm de medo da sua aparência assustadora. Enquanto isso, na igreja, Castile se recusa a liderar a caça ao novo arquidemônio. Afinal, Zagan salvou a sua vida 2 vezes, e a garota sente que não poderia trair ele daquela forma. Castile explica para Clavuel que ela própria testemunhou que ele não estava envolvido na série de sequestros. Então, por estar defendendo um feiticeiro, Clavuel retira sua posição como cavaleiro angelical por tempo indefinido, e Castile observa que a igreja chegou ao ponto de se preocupar mais em censurar o seu povo do que em lidar com os arquidemônios. Os 3 cavaleiros que servem Castile, na mesma hora pedem para Clavuel avaliar um castigo menos pesado para a garota, porque deve ser consideradas realizações passadas dela, assim como o fato de que não é uma boa ideia teria uma perda da espada sagrada justamente durante a ascensão de um arquidemônio. Porém, Castile pede para os 3 pararem de tentar defenderem ela. A garota observa que Zagan nunca se desvia daquilo que acredita e deseja poder fazer o mesmo que ele. Castile entrega sua espada sagrada para Clavuel, junto com sua autoridade como comandante dos Cavaleiros Angélicos, pensando que isso era o melhor a se fazer. Afinal, ela só se tornou cavaleira para proteger o máximo de pessoas que pudesse alcançar, mas ultimamente estava apenas seguindo as ordens da igreja. Porém, Clavuel avisa que mesmo que demore algum tempo, a punição dela vai ser cancelada, porque dizem que as espadas sagradas escolhem seus portadores e expulsar uma escolhida normalmente estaria fora de questão, ou seja, era só questão de tempo para que ele encontre um jeito dela voltar a ser uma cavaleira. Castile diz que se acha indigna de tal cargo, enquanto reflete que existem pessoas da igreja que veem valor em alguém como ela. Então, Clavuel avisa para a garota tomar cuidado, porque infelizmente a única proteção que ele pode oferecer para ela é de natureza política, e o mais terrível dos empunhadores da espada sagrada, Rafael Riorandel, conhecido por ser um indivíduo muito cruel, está a caminho da cidade. Essa informação deixa Castile preocupada, porque o terrível cavaleiro só poderia estar indo até lá naquele momento para purificar ela como apóstola. Enquanto isso, no castelo de Zagan, o feiticeiro pesquisa em seus livros alguma informação sobre a marca de arquidemônio e as entidades conhecidas como demônios, assim como alguma resposta que diga por que um deles se curvou diante da sua marca. Porém, mesmo depois de 2 semanas, ele não encontra nenhuma pista a respeito do assunto, nem mesmo nos livros que tirou do castelo de Martiosias, o antigo arquidemônio. Nesse momento, Zagan vê Nefília entrando de Fenil na biblioteca, e percebendo que a elfa planeja assustar ele entra no jogo e finge que não estava vendo ela, mas Nefília fica sem saber como surpreender ele, e explica que como ele parece exausto de tantas pesquisas que tem feito nos últimos dias, ela pensou em um jeito de animá-lo. Zagan acha fofa a tentativa de Nefília e pergunta se ela queria falar algo com ele, o que faz ela lembrar que foi até lá para avisar que o almoço que ela estava preparando ficou pronto. Chegando na cozinha, Zagan percebe que Nefília preparou novos pratos e fica bastante interessada em um molho. A elfa explica que sua amiga, Manuela, contou para ela que um feiticeiro chamado César Cláudia inventou aquele molho e que boatos dizem que ele lançou as bases da culinária moderna, por dedicar seus estudos nos sabores ao invés da vida eterna, como a maioria dos feiticeiros. Depois, os 2 almoçam juntos e Nefília comenta que ela também preparou pudim para sobremesa, um outro prato que Manuela ensinou ela a fazer. Então, após terminar o almoço, Zagan prova o pudim e fica encantado com o sabor doce dele. Nesse momento, o feiticeiro sente a presença de alguém invadindo a sua barreira. Mesmo assim, ele continua calmamente comendo seu pudim, se recusando a deixar o invasor atrapalhar sua refeição. Vallefort se aproxima do seu castelo, conseguindo passar por todas as armadilhas no caminho, e Zagan observa que a pessoa que está invadindo é alguém experiente. Pouco tempo depois, Vallefort chega na cozinha e Zagan lembra de já ter visto ele no leilão em que conheceu Nefília, e que era um dos candidatos para ser arquidemônio. Então Vallefort revela que foi até lá para eliminar ele e tomar seu
poder. Zagan pede pro invasor esperar, porque ele tá no meio de uma refeição. Porém, Valefor fica irritado por sentir que o feiticeiro tá zombando dele, e o ataca com uma das suas mãos. Zagan facilmente protege o pudim e segura a mão de Valefor, observando que o braço dele não é de feitiçaria. Como seu oponente insiste em atacar, Zagan perde a paciência, porque só queria terminar de comer seu pudim, e empurra Valefor pra longe, que cai no chão inconsciente. O feiticeiro observa que agora que é Arquidemônio, provavelmente vai aparecer outros invasores e seria melhor fortalecer suas barreiras. De repente, o capacete de Valefor se solta do seu corpo, e Nephila e Zagan ficam em choque ao descobrir que se trata de uma criança. Preocupado com a ideia de ter machucado uma garotinha, o feiticeiro pensa em pegar algum remédio pra gripe, mas Nephila informa que isso não vai ajudar e que ela tá apenas desacordada e vai despertar em breve. Então, Zagan leva a pequena intrusa até um quarto de hóspedes, que ele tinha preparado para receber alguns dos amigos de Nephila, caso um deles resolver aparecer. Algum tempo depois, Valefor acorda e sua primeira reação é tentar atacar a Zagan, que a segura facilmente e avisa que ela só tá viva graças à bondade de Nephila. A garota ainda tem dificuldade de entender a razão de estar viva, afinal ela se mostrou uma inimiga do feiticeiro, invadindo seu castelo e tentando eliminar e roubar seu poder, algo que ela conta que deseja para deixar de ser fraca. Zagan concorda que o poder é algo necessário para sobrevivência, mas pergunta para Valefor por qual motivo ela escolheu ele dentre tantos alvos. A garota conta que ele é um arquidemônio novato que recebeu como título Matador de Feiticeiros, e por isso ela pensou que ele seria fraco em uma luta que não envolvesse feitiçaria. Zagan reconhece que realmente não pode neutralizar habilidades raciais, e como Nephila fica meio perdida na conversa, ele explica que as escamas resistentes da Valefor e a respiração fotônica revelou que ela é um dragão, criaturas que podem viver milhares de anos. A garota fica revoltada ao perceber que Zagan descobriu sua raça, e ele observa que ela não demonstra ressentimento ou vingança, agindo semelhante a ele próprio quando era criança e era pego roubando comida. O feiticeiro se lembra da sua infância, notando a semelhança entre os dois e observa que antes de Valefor ser dragão ou feiticeira, ela é só uma criança. Então, Zagan diz que como Valefor desafiou um arquidemônio, merece receber uma punição. A garota fica preocupada, mas em seguida ele revela que ela vai ter que ajudar Nephila nas suas tarefas durante uma semana. As duas ficam surpresas com a punição, enquanto Zagan pensa que daquela forma, ele vai poder ensinar Valefor o que é permitido e o que não é. Valefor então pergunta se Zagan não vai devorar ela, e o cara fica desapontado por alguém pensar que ele é capaz de devorar uma criança. A garota explica que os humanos pensam que se devorarem um dragão vão ficar mais fortes. O feiticeiro reconhece que existem lendas antigas que dizem que banhar em sangue de dragão torna a pessoa imortal, que devorar a carne obtém mana infinita, assim como seus ossos curam qualquer doença, percebendo que essa é a razão da Valefor ter tentado esconder sua identidade. Então ele deixa claro que não tem nenhum interesse em devorar pirralhas de gosto desagradável. Depois, Zagan se pergunta o que seus amigos que cresceram no meio do lixo fariam em uma situação como aquela, e lembram deles entregando pra ele comida. Então o cara entrega as sobras do almoço pra Valefor, que fica sem entender aquela caridade e cogita jogar o prato fora. Porém, ele percebe a sua intenção e avisa que odeia pessoas que desperdiçam comida, e considerando que Nephila é quem preparou, ele eliminaria caso alguém fizesse tal coisa. Valefor na mesma hora muda de ideia e prova o prato. Ela fica encantada com o sabor da comida e Zagan age como se ela tivesse dito algo óbvio, já que ele foi feito pela elfa. Em seguida, a garota devora o almoço e Zagan avisa que vai voltar pra biblioteca e pede pra ela ajudar Nephila com o que precisar. Então Valefor pergunta se ele não tem medo que ela ataque a elfa e fuja. Zagan permanece calmo e diz pra ela fazer o que quiser, mas diz pra ela pensar bem antes de fugir, agora que ele conhece o seu segredo. Além disso, ele avisa que Nephila é bem mais forte que ela, o que a deixa surpresa. E assim, Valefor ajuda a elfa em suas tarefas. Porém, Zagan, mesmo tendo falado pra garota fazer o que quiser, ele decide observar as duas à distância, pra garantir que as coisas não fiquem perigosas. Nephila recolhe as roupas do varal enquanto conversa com Valefor, que pede pra ela chamar de For, um apelido dela. A elfa então pergunta se a garota tem medo do Zagan, e Valefor responde que até acharia ele bonito, se tivesse uma boca maior, mostrando ter claramente um senso de beleza de um dragão, mas ela conta que acha o poder do feiticeiro assustador. Nephila tranquiliza ela, dizendo que Zagan não exerce seu poder sem um bom motivo, e o cara, que ainda estava escondido escutando a conversa, fica surpreso com a opinião dela a seu respeito, afinal ele vaporizou vários bandidos e feiticeiros. As duas continuam conversando e Valefor observa que Zagan não mostrou nenhuma ponta do seu verdadeiro poder para derrotar ela. Nephila admite que ele é uma pessoa misteriosa e pergunta pra garota o que ela pretende fazer a partir daquele momento. Valefor reconhece ser fraca demais para ir atrás dos outros arquidemônios, demonstrando não saber o que fazer para conseguir poder. Zagan continua escutando a conversa e estranha a impaciência de Valefor para alcançar seu objetivo, porque ele pensava que dragões eram criaturas pacientes. Isso leva a se perguntar o que uma criança dragão como ela estava fazendo em um lugar de humanos e agindo como feiticeira. Depois, Valefor pergunta pra Nephila o motivo dela seguir as ordens do Zagan, e ela conta que ele a comprou, mas não tratava ela como escrava, o que a faz querer ficar ao seu lado. Então ela pergunta se Valefor tem algum lugar assim. A garota fica triste
triste e nega com a cabeça. Nos dias seguintes, Valefor começou lentamente a baixar a guarda e trabalhar sem reclamar, enquanto Zagan continuou com suas pesquisas, sem encontrar nenhuma resposta. Por conta disso, o feiticeiro decide voltar ao castelo de Marchosias para investigar seu covil melhor, porque se recusa a acreditar que um arquidemônio milenar não tinha nenhum interesse em demônios. Ele deduz que Marchosias pode ter escondido as informações que encontrou e chega à conclusão que uma perspectiva diferente o ajudaria em sua busca. Nesse momento, Valefor aparece na biblioteca para avisar que o almoço estava pronto. O cara então passa por ela tranquilamente e a garota questiona se ele não acha que existe a possibilidade dela o atacar pelas costas. Isso faz Zagan se lembrar de quando Barbatos prometeu que iria eliminar ele, e o feiticeiro responde para Valefor a mesma coisa que disse da última vez em que recebeu uma ameaça. Ela pode atacar quando quiser, mas a cada derrota vai trabalhar mais para ele. Depois, os três almoçam juntos, e Valefor pede desculpas por ter interrompido a refeição do Zagan no dia que ela invadiu seu castelo. Então, o feiticeiro avisa que tá pensando em levar a garota para investigar o castelo de Marchosias. Na mesma hora, Valefor questiona sua decisão, afinal aquilo seria o mesmo que compartilhar os conhecimentos do antigo arquidemônio com ela, assim como ele também não deveria permitir seu acesso à sua biblioteca, porque ela poderia roubar seus conhecimentos. Zagan continua aproveitando a refeição tranquilamente e avisa que ele considera técnicas e conhecimentos coisas que devem ser roubadas. Valefor então diz que não compreende ele, afinal o cara poderia forçar ela a obedecê-lo, e ao invés disso, diz que não liga de compartilhar seus conhecimentos. O feiticeiro explica que não importa se ela é dragão ou suas habilidades como feiticeira, ele a considera apenas uma criança e ela deve agir como tal, o que faz os olhos de Valefor encherem d'água. Zagan fica preocupado por ter feito a garota chorar e faz carinho na sua cabeça para acalmar ela. Em seguida, o feiticeiro reconhece que obedecer ele traria vantagens para Valefor, afinal ninguém seria louco de irritar um arquidemônio indo atrás dela, independente do fato de ser ou não um dragão. Valefor concorda com Zagan e pede para ele também chamar ela de For. De noite, a garota paga logo depois de comer, como uma verdadeira criança, e Nefe ele observa que Valefor deve ter tranquilizado quando Zagan mostrou que não era um inimigo, porque foi isso que aconteceu com ela quando chegou no castelo. Depois, Zagan percebe que Valefor ainda estava segurando a colher que estava comendo, e quando a tira da sua mão, a garota segura e diz papai. O feiticeiro se pergunta se ela tá sonhando com seus pais, e Nefilha comenta que até parece que ele tem uma filha agora. Porém, em seguida, os dois morrem de vergonha por perceberem que isso faz os três parecerem uma família. Zagan nota que parece absurdo um arquidemônio como ele ter uma ideia normal de felicidade como aquela. Então, o casal fica de mãos dadas enquanto olham Valefor dormir. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!